Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Samuel e bem-vindos a mais um Bastidores da Loucura. E hoje nós estaremos falando sobre a terceira temporada do anime Kimetsu no Yaiba, que é assim, um dos meus animes favoritos da vida. Eu estou gravando esse vídeo um dia depois do final da terceira temporada. Ela acabou esse sábado, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, e com um total de 11 episódios. Ela tava saindo semanalmente todo dia, sábado às 15 horas. E agora que ela terminou, eu vim aqui falar sobre os comentários gerais sobre o que eu achei dessa temporada. Se você não estava acompanhando o lançamento semanal dos episódios, eu aconselho você a sair desse vídeo, porque vai ter muito spoiler, porque aconteceram coisas importantes nessa temporada e eu queria falar sobre essas coisas abertamente. Além disso, eu vi gente na internet dizendo que essa era a pior temporada de Kimetsu, mas eu discordo um pouco disso e por isso eu queria discutir mais sobre. Sem delongas, vamos ao vídeo. De uns tempos pra cá, as temporadas de Kimetsu têm ficado cada vez mais curtas. A primeira temporada teve 26 episódios, mas aí quando lançou a segunda teve 11 episódios e agora essa terceira também tá se encerrando com apenas 11 episódios. Olha, eu vou confessar que eu não gosto muito disso, porque a primeira temporada ela adaptou tanta coisa, mostrou tantas coisas pra gente com aqueles 26 episódios, e agora essas duas últimas só adaptaram um único arco. Então eu não gosto muito disso. Eu sempre acabo as temporadas com um sentimento de querer mais. Levando em conta a alta produção que o anime de Kimetsu tem, os arcos que foram adaptados até o momento, eu entendo o motivo dessas temporadas terem só adaptado um arco. Eu não gosto, mas eu entendo. A direção da terceira temporada conseguiu adaptar bastante coisa nesses 11 episódios. Eu achei que não ia dar, achei que ia ficar faltando coisa, ia deixar pra parte 2, mas essa temporada conseguiu iniciar e concluir o arco nesses 11 episódios. A direção do anime tá de parabéns. Eles escolheram a maneira perfeita de como administrar essa temporada para eles conseguirem adaptar tudo que era importante no arco da Vila dos Ferreiros, que é o arco que tá sendo adaptado nessa terceira, quando o Tanjiro e a Nezuko vão na vila secreta dos Ferreiros, que é onde os caçadores de Oni conseguem as espadas, pro Tanjiro consertar a espada dele. Eu fiquei meio preocupado quando soube que a gente ia ter a perda de dois dos personagens icônicos do anime, que são o Inosuke e o Zenitsu. Eles têm personalidades muito diferentes, mas ao mesmo tempo muito excêntricas, digamos assim, em contrapartida com o Tanjiro. E a dinâmica entre aqueles três era divertida, era uma das coisas que brilha muito no anime, e uma das coisas que faz ele ser tão popular é a dinâmica desses três amigos. E aí quando eu soube que a gente ia perder isso, eu achei que a temporada ia ter um pouquinho de baixa. Porém, eu me enganei, já que os novos, entre aspas, personagens que tiveram foco nessa temporada conseguiram compensar essa falta muito bem. Eu particularmente gostei muito de conhecer a história do Genya, que se você não lembra do Genya, ele estava junto com o Tanjiro lá na prova para se tornar caçador de Oni. Vocês lembram do Genya dessa época? Lá fazendo a prova junto com o Tanjiro, ele era um dos figurantes, aquele de Moicano. Nessa temporada ele volta e agora tem muito mais destaque. A gente descobre muita coisa sobre ele. Primeiro que ele comeu um Oni, por isso que ele tava tão diferente quando ele apareceu, porque ele tava grande, sarado, essas coisas. Ele comeu um Oni pra ficar mais forte. Uma técnica que eu particularmente acho, no mínimo, peculiar. Eu não sei se isso se qualifica como canibalismo, mas eu também achei uma reparação histórica, levando o contexto em que os animes passam, dos Oni comendo e matando humanos. Eu achei uma reparação histórica muito bem feita. Esperto da parte dele, muito nojento, mas esperto. E ele e o Tanjiro, eles desenvolveram meio que uma amizade nessa temporada. Uma amizade que se fortaleceu por batalha. E eu amei isso, porque eu gosto de, sabe, pessoas que têm personalidades super diferentes e acabam virando amigas no final. O Tanjiro é um fofo e o Genya é um isolado raivoso. É tipo um Bakugo e um Midoriya, só que daí era Taisho e sem o bullying. Então, essa é a relação do Genya e do Tanjiro, e eu achei muito fofo ver isso. Gostei um pouco também de conhecer o passado dele e em como ele e o Tanjiro também têm muita semelhança nas histórias, porque, tipo, eles passaram por exatamente a mesma coisa. Toda a família do Genya foi morta quando a mãe deles virou uma Oni. Inclusive, esse episódio passou justamente no Dia das Mães. Coincidências? Eu não sei. Mas enfim, a família morreu por causa que a mãe virou Oni, só acabou restando ele e o irmão mais velho, o Sanemi, o Hashira do Vento. Eu gostei de ver esse paralelo, ao mesmo tempo que, depois de descobrir a história dele, eu só criei mais ódio no Sanemi. Desculpa, gente, desculpa se você é fã do Sanemi, mas assim, eu não leio o mangá e até o momento esse personagem só me deu ódio. Agora que eu sei da história deles, da visão do Genya, porque tipo, como eu já disse, eles passaram pela mesma coisa que o Tanjiro
Tanjiro e a Nezuko. E como é que você passa por uma experiência daquelas, aí vira pro seu irmão mais novo, que tá completamente traumatizado, aí você vai e menospreza ele, diz que ele é fraco, diz que um ser fraco como esse não deveria ser irmão dele. Daí o Gane, a gente descobre que ele fez todos esses sacrifícios, ele comeu um Oni pra ficar mais forte, pra provar valor pro próprio irmão. Eu acho isso de uma crueldade. Ah, mas Samuel, quando você descobrir a história da visão dele, você vai gostar. Será? Será que eu vou mesmo? Queria aproveitar esse momento pra falar que a gente devia parar de ficar romantizando atitudes problemáticas em relacionamentos masculinos, sabe? De pais e filhos, de irmãos um com o outro, sabe? Quando o cara faz coisas horríveis, deixa as pessoas ao redor dele super mal, mas aí a gente passa pano porque tipo, ai não, mas na verdade ele era mal, porque ele queria proteger, na verdade ele se importava. Que ele tratava mal as pessoas ao redor dele, que ele violentava, ou que ele falava que uma criança que viu todos os irmãos e a mãe serem mortas na frente dele era inútil. Dane-se isso, porque ele se importava, sabe? Esse tipo de atitude é tão ruim e é tão mostrada e romantizada tanto na mídia ocidental quanto na oriental, que assim, eu não gosto disso e eu não vou passar pano pra isso. Dane-se se você acabou gostando do Sanemi depois de ver a história do ponto de vista dele. Nesse momento, eu tenho um ódio profundo dele. A mesma coisa do Muichiro, que foi um dos Hashiras que foi destaque nessa temporada. O Muichiro teve uma história muito parecida, porque o irmão gêmeo dele maltratava ele pra caramba. O Muichiro ser o quê? Uma pessoa gentil? Francamente, que uma besta, juro. Quando eu vi a história do Muichiro, eu senti vontade de chutar uma criança. Se arrependeu na hora da morte. Isso não é suficiente. Vamos parar de romantizar homens só demonstrarem raiva e nenhuma outra emoção? Eu não aguento mais isso. Nesse canal vocês não vão estar me vendo romantizar esse tipo de atitude. Anteriormente, diferente da segunda temporada e do filme de Kimetsu, Mugen no Trem, que teve um Hashira como destaque, nessa aqui nós vamos ter dois. Um deles foi o Muichiro, que eu acabei de falar aqui, e a segunda é a que pra mim foi a minha favorita, que foi a Mitsuri. Por boa parte da temporada, eu não entendi por que ela estava em destaque em toda o marketing dessa temporada, em todas as mídias. Porque, tipo, ela apareceu em um episódio, aí depois ela ficou basicamente quase a temporada inteira sumida. Então eu não entendi, sabe? A batalha tava acontecendo e ela ainda não tinha chegado. O Tanjiro, o Muichiro e o Gena estavam lá se dando pra derrotar a Lua Superior 4 e a Lua Superior 5, que foram quem atacaram a Vila do Ferreiro, e a mulher ainda não tinha aparecido. Só que aí, meu amor, quando ela apareceu, eu entendi o suspense. Porque a mulher chegou chegando, ela fez o nome dela. As técnicas de luta que ela apresentou nessa temporada foram maravilhosas. Ela roubou completamente a cena. Ela conseguiu resolver os problemas, assim, muito rápido quando ela apareceu. Então eu entendi completamente por que demoraram tanto pra mostrar ela nessa temporada. Porque, tipo, criaram um suspense. Daí, quando ela apareceu, a expectativa foi muito maior. Porque ela chegou, assim, resolvendo tudo. Eu amei. A personalidade dela é muito fofa. E eu gostei que, de todos os Hashiras, ela foi a que teve a história mais simples, digamos assim, a mais inocente. Não vou dar nome aos bois. Foi a que menos sofreu até o momento. Mas assim, se você achar isso, você é padrão, tá? Eu vou falar logo aqui. Você é padrão de beleza. Por isso que você achou pífio os problemas da Mitsuri, tá bom? Que comparado até o momento, não é tão grave assim. Deixar de ser você mesma pra ficar agradando os outros é uma coisa que acontece com muita gente atualmente ainda. Então, não vamos apagar isso, né? Além disso, assim, quem gosta de sofrimento alheio pra mim é o diabo, tá? Eu não desejo sofrimento pra ninguém. E é geralmente assim que eu lido com a mídia. Quando eu gosto de um personagem, eu quero que ele esteja bem. Então, se tem um personagem que eu gosto, que tem uma história de boa, num anime como Kimetsu no Yaiba, eu vou ficar feliz. Mas ai, Samuel, é só um anime. Nem é na vida real, nem tem pessoas de verdade. Talvez realmente não tenha, mas é assim que eu quero lidar com a situação. Além disso, série também não tem pessoas de verdade, tá? São só atores. Vamos parar. Inclusive, eu vi gente na internet falando que a terceira temporada era meio que a pior temporada até o momento, justamente por isso, porque os Hashiras que foram apresentados não foram cativantes, entre aspas, e os Onins que foram vilões principais da temporada, as Luas Superior 4 e Lua Superior 5, também não foram as mais cativantes.
Vou dizer que essa foi a primeira vez nesse anime que eu não senti empatia depois que os Onis morreram. Porque assim, um deles era uma cobra dentro de um vaso que era muito irritante. Meu Deus, a Lua Superior 5. Metido a artista, e era muito irritante ele. O jeito que ele tratava o povo era a coisa mais insuportável do mundo. E o outro era um velho, um aproveitador, um assassino, que é a Lua Superior 4, é um velho safado, covarde, não tinha a menor vergonha na cara. Então essa foi a primeira vez que quando eles morreram eu falei, graças a Deus, não aguentava mais. Além disso, os bichos foram difíceis de derrotar. Afinal, né, Luas Superiores 4 e 5, né, é justificável. Mas, meu Deus, quando foram derrotados, eu louvei os céus. E eu também queria agradecer ao Muichiro, que quando ele derrotou a Lua Superior 5, ele nem deixou contar o passado dele, não. Só picou em pedacinhos, porque eu já não tava mais aguentando aquela jararaca. As batalhas contra os Oni, mais uma vez, foram maravilhosas de assistir. As batalhas em Kimetsu no Yaiba são sempre incríveis, o anime entrega tudo. É isso que acontece quando um anime tem uma grande produção envolvida. Acontecem batalhas como Kimetsu no Yaiba, que são sempre muito bem coreografadas e muito lindas de se ver. E essa temporada não foi a exceção. E levando em conta que teve 2 Onis em destaque, então haveriam 2 batalhas principais, eu acho que eles conseguiram administrar as 2 batalhas muito bem. Acho que ficou em menos desfoque, entre aspas, foi Muichiro versus Lua Superior 5. Mas isso faz sentido porque quando eles estavam lutando, a gente conhecia um pouco do passado do Muichiro junto com ele, porque, né, o Muichiro tinha aquele problema de perder a memória. Então eu acho que é por isso que a batalha, assim, durou pouco. Além disso, tem o fator de diferença de força por numeração, né? Porque o Muichiro estava lutando com a Lua Superior 5. E o Tanjiro, o Genya, a Nezuko e mais tarde a Mitsuru estavam lutando contra a Lua Superior 4, que além de ser um velho safado, tinha múltiplas personalidades, múltiplas formas com emoções. Era um verdadeiro divertidamente do demônio, então é óbvio que ele ia ser o mais difícil, né? Levando que ele em conta que ele estava mais alto no ranking. Por esses fatores que eu acho que essa coisa de que a temporada foi uma das piores de Kimetsu não é verdade, sabe? Porque tem esses pontos, mas esses pontos não são coisas ruins, na minha opinião. Agora vamos falar sobre o último episódio e sobre o elefante na sala, que foi Nezuko Kamado sendo o primeiro Oni a conquistar o sol. Alguém me explica como que isso aconteceu? Porque até o momento nada que falaram naquele último episódio pra justificar ela ter conseguido superar a fraqueza da luz do sol, justificou o fato dela ter conseguido superar a fraqueza da luz do sol. Tipo, foi do nada. Eu já tinha visto spoiler, sem querer, de que ela ia virar humana nessa temporada. Só que como eu só ouvi essa frase e pulei os vídeos, eu não soube mais disso. Eu achei que no final da temporada, a senhorita Tomoyo ia chegar com a cura milagrosa, com o sangue da Nezuko. E aí ela ia tomar e ia virar humana de novo. Mas não! Ela, na verdade, superou o sol. Agora ela é o primeiro Oni a conseguir caminhar pelo sol. E eu não entendi como. Nem mesmo quando a gente conheceu mais sobre a história do Muzan. Porque assim que a Nezuko superou o sol, o Muzan ficou sabendo. E aí a gente ia conhecer um pouco do passado dele. Como ele virou Oni? Ele, na verdade, era uma pessoa que tinha uma doença terminal, só que aí o médico estava desenvolvendo uma cura pra ele. O Muzan achava que aquela cura não ia dar certo, porque ele não tinha visto nenhum efeito até o momento. Então o que ele fez? Ele matou o médico. A gente já vê que ele tinha uma tendência meio suicida antes mesmo da transformação. Mas acabou que a cura funcionou. Só que como ele matou o médico antes dela se completar, ele acabou ficando fraco na luz do sol e virando um Oni. Coisa que eu também não entendi, tipo, como é que ele fez? O que tinha naquela fórmula? No que tinha no diabo daquele remédio pro homem se curar, mas acabar gostando de comer carne humana e ficando fraco na luz do sol? O que ele usou? Presa de vampiro naquela fórmula? Porque, meu Deus. Sabe, são essas pequenas coisas que faltam explicação e que provavelmente vai ter mais pra frente que me fizeram não entender essa situação. Mas eu fiquei muito feliz, porque, tipo, quando começou a cena da Nezuko superando o sol, teve todo um clímax. A direção conseguiu fazer um trabalho muito bom. Eles puseram o Tanjiro em um dilema de, tipo, ter que salvar a Nezuko, que tava morrendo da luz do sol, e deter o Oni, que não morria de jeito nenhum. Eles botaram ele nesse dilema e conseguiram representar isso de uma forma maravilhosa. Também a tristeza dele de depois a Nezuko ter feito ele ir atrás do Oni e ele ter achado que tinha perdido a única família dele
Foi uma cena muito triste, realmente foi feita pra ser triste, mas eu confesso que eu foi com raiva. Eu dizia, não, ela não vai passar pra tudo isso pra morrer agora. O Tanjiro não vai ter virado um caçador de Oni, passado tudo que ele passou pra essa criatura morrer agora. Juro, eu fiquei com muita raiva. Aí ela apareceu andando na luz do dia, eu fiquei... What the fuck? Mas eu fiquei feliz. E vocês estão me vendo perguntar isso é pergunta retórica, tá? Pelo amor de Deus, não digam nada nos comentários, porque eu quero me surpreender quando isso for explicado. Porque realmente eu espero que tenha uma explicação. Porque, juro, eu tô muito curioso pra saber como isso aconteceu. Porque, tipo, os poderes do Oni não são uma coisa mística, cara. É uma origem quase científica, né? Foi por um remédio que o Muzan se tornou Oni. Então eu quero uma explicação bem da sólida pra esse evento ter acontecido. Aliás, sobre a história do Muzan, eu achei impressionante o quanto ele é uma pessoa egoísta e meio sociopata, digamos assim. Porque, tipo, a gente descobriu nessa história dele que ele só criou aquela quantidade de Onis, a sociedade, as luas superiores e inferiores, porque ele queria encontrar um corpo que resistisse à luz do sol. Era por isso que ele estava fazendo todos aqueles Onis, para ver se em algum momento, por evolução, um deles ia superar a luz do sol, para ele absorver esse Oni, sabe? Tipo, foi o motivo mais egoísta do mundo, eu acho isso impressionante e assustador esse vilão. O quanto que ele é cruel e egoísta, sabe? A autora não teve pena quando fez esse homem pra ser vilão. E só pra encerrar esse vídeo, que provavelmente já deve estar enorme, eu queria dizer que eu achei muito fofo a despedida que os ferreiros fizeram pro Tanjiro depois que ele deixou a vila, sabe? Todos agradecendo por ele ter lutado pra proteger o vilarejo dos ferreiros. Ai, me deu um quentinho no coração dessa cena, porque, tipo, eu gosto muito do Tanjiro como protagonista. Ele tem uma personalidade muito fofa, muito carismática. E também ele passou por muita coisa. Tudo isso faz você torcer por ele. E ver as pessoas agradecendo por todo o esforço que ele teve, ai, eu não sei, deve ter dado um sentimento tão bom, sabe? Sentir que você fez a diferença em algum lugar é um sentimento legal. Eu já senti isso algumas vezes na minha vida. Eu tenho certeza que o Tanjiro ficou feliz com isso. E eu fiquei feliz vendo aquilo, sabe? O menino merece. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos veremos de novo para falar de Kimetsu quando a 4ª temporada sair, porque ela já foi anunciada antes mesmo do final da 3ª, então a gente só precisa aguardar um pouco. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e curta ele para gerar engajamento. Ah, e ative o sininho das notificações, daí toda vez que eu postar vídeo novo aqui você vai ficar sabendo. E me siga nas minhas redes sociais que estarão todas linkadas aqui na descrição. É isso, eu vejo vocês na próxima. Bye!